programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Frente a Frente com o Capital Humano da Ciência Climática Brasileira. Nossa oitava entrevista é com o cientista Paulo Eduardo Artacho Neto. O pesquisador é formado em Física pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Física Nuclear, doutorado em Física Atmosférica pela mesma instituição e pós-doutorado na área de Ciências Exatas e da Terra, na NASA, nas universidades de Harvard, Estocolmo e Lund, na Suécia e Antuérpia. Artacho é professor titular sênior do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, com forte atuação sobre questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerossóis atmosféricos e poluição do ar urbana. E é coordenador do programa FAPESP de Mudanças Climáticas Globais. Também é membro da Academia Brasileira de Ciências, da World Academy of Sciences, vice-presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e é um dos 2 vice-presidentes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele é membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, e de outros painéis científicos internacionais. Durante sua carreira, recebeu diversos prêmios, entre eles o Nobel da Paz concedido à equipe do IPCC em 2007. Professor Paulo, seja bem-vindo ao Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc. E a primeira pergunta nesse bate-papo é para a gente saber como é que o senhor se aproximou da ciência climática, como é que foi essa trajetória de vida, né, para o senhor se aproximar? Bem, veja, eu fiz meu mestrado em Física Nuclear, né? É uma área completamente, né, diferente da questão ambiental, mas aí eu percebi rapidamente que eu estaria muito mais, poderia dar uma contribuição mais forte para a sociedade, trabalhando com as questões da problemática ambiental. Isso foi na década de 70. Isso ainda não estava em moda, mudanças climáticas ainda era uma perspectiva de pesquisa muito futura, e eu comecei a trabalhar com questões ambientais na Amazônia. E aí, partindo da Amazônia para a questão global, foi muito fácil, e com isso tive toda uma trajetória de estudar impactos ambientais do homem na Amazônia para partir para estudar impactos ambientais do homem no sistema climático global. Bom, o senhor já me deu o ensejo para a segunda pergunta, né? A Amazônia. Eu gostaria que o senhor passasse ao público quais são os principais estudos, né, que o senhor desenvolve na Amazônia e resultados, né, perspectivas também de cenários, né, para o bioma. Veja, a Amazônia é um bioma absolutamente crítico para a sustentabilidade climática global, né? Cada vez mais isto vai ficando claro, né? Por uma série de razões. Primeiro, pela localização e extensão da Amazônia, né? A localização tropical, onde o vapor d'água, que é processado pela biologia da floresta, na verdade entra muito facilmente na circulação climática global, e com isso nós temos um impacto global da Amazônia no fluxo de vapor d'água muito grande. Esse impacto também é importante para o Brasil Central, então uma parte do agronegócio brasileiro, na verdade, depende muito do vapor de água processado pela floresta amazônica. E, por último, a Amazônia é o maior reservatório de carbono em qualquer ecossistema terrestre do nosso planeta. Então, isso a faz estratégico. A Amazônia contém 120 bilhões de toneladas de carbono nas árvores e, obviamente, se isto for para a atmosfera, isso pode agravar em muito o efeito estufa. Isso corresponde a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis no nosso planeta. Então, isso dá a dimensão da importância estratégica da Amazônia para a questão das mudanças climáticas globais. E, professor, tendo em vista a questão global, né, o senhor é um dos autores, né, do painel do IPCC, né, painel intergovernamental de mudanças climáticas, que trata da poluição, um capítulo especial, né, que parece que é uma novidade, né, dentro dos estudos. Você pode falar a respeito, por favor? Sim, não há a menor dúvida, né, o IPCC, ele
é um grupo de cientistas da ONU que a cada 5 a 7 anos faz grandes análises sobre o estado do clima global e acabou de soltar um dos últimos relatórios com realmente uma mensagem muito clara para a humanidade de que nós precisamos já, imediatamente, de uma maneira muito forte e enérgica, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A mensagem não poderia ser mais clara, e fazer essa redução de emissões envolve desde tornar as nossas cidades mais sustentáveis, reduzir o desmatamento da Amazônia, descarbonizar todo o sistema de geração e uso de energia no nosso planeta, no setor de transporte, na geração de eletricidade para aquecimento nos países frios, e vai por aí afora. E passa também, obviamente, pela manutenção dos estoques de carbono nas florestas tropicais, tanto da Amazônia quanto nas florestas da África e também nas florestas do sudoeste da Ásia. Então, o relatório é muito amplo e ele leva em conta todos os principais agentes que estão influenciando nas mudanças climáticas hoje. No tocante ao capítulo, né, que o senhor é autor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente saber, né, do que foi falado. Eu trabalhei como autor principal no capítulo 6 do novo relatório do IPCC, que é um capítulo que trata dos poluentes, digamos assim, dos forçantes climáticos de meia-vida curta. Ou seja, são os gases que têm meia-vida curta e que, ao mesmo tempo, são poluentes atmosféricos nas nossas cidades e que têm um impacto climático muito forte. Eles são o metano, o ozônio, os óxidos de nitrogênio, os compostos orgânicos voláteis e os aerossóis, né? Estas 5 componentes, elas têm a vantagem em relação ao dióxido de carbono de ter meia-vida curta na atmosfera. A meia-vida do dióxido de carbono é de vários milhares de anos, né? Ou seja, cada molécula que a gente solta na atmosfera vai ter um impacto climático ao longo dos próximos milhares de anos. O metano tem uma meia-vida de 11 anos, né? Ou seja, qualquer redução que possamos fazer no metano, ele tem um impacto muito mais rápido no sistema climático global, né? Os aerossóis, eles têm meia-vida de alguns dias. Então, conforme nós estamos reduzindo as emissões de aerossóis, o impacto do clima é muito grande. Só que os aerossóis têm uma particularidade muito importante. Os aerossóis têm um papel de resfriamento do clima. O que isso quer dizer? Quando você tem uma partícula de aerossol na atmosfera, ele espalha a radiação solar que iria fazer aquecimento aqui embaixo, e com isso ele resfria a temperatura do planeta. A questão é de que os aerossóis estão resfriando cerca de 1/3 de todo o aquecimento que já foi feito pelo dióxido de carbono. E como todos os países estão reduzindo as emissões de poluentes atmosféricos, China, Índia, os países desenvolvidos e assim por diante, esse mascaramento de 0,5 grau centígrado que as partículas de aerossóis estão fazendo vão deixar de atuar no sistema climático nos próximos 10 ou 20 anos. Com isto, a remoção desses aerossóis vai fazer e já está fazendo uma aceleração forte do aquecimento global. Então, são questões estratégicas para a questão da poluição do ar, a questão da mudança climática global envolvendo os aerossóis, metano e o ozônio, que é um outro gás de poluente urbano muito importante, e o metano, que é emitido, por exemplo, pela pecuária brasileira, pelos ecossistemas naturais, como a Amazônia, e cada molécula de metano é 50 vezes mais forte para fazer efeito estufa do que uma molécula de dióxido de carbono. Então, este capítulo trata destas questões estratégicas globais dos
poluentes de meia-vida curta no sistema climático terrestre. E, professor, um grande, vamos dizer assim, imbróglio, né, climático é essa questão de se aumentar no máximo de 1,5 a 2 graus, né, a temperatura média do planeta. E tem se falado que a gente não consegue mais fazer isso de acordo com o padrão de desenvolvimento. Eu gostaria de saber o que significa isso de fato, né? Se a gente passar para 4 graus, enfim, né, os cenários construídos, o que realmente pode acontecer conosco? Né, com a sociedade, né, com os cidadãos? Bom, para que a gente pudesse limitar o aquecimento a 1,5 ou 2 graus, nós teríamos que começar a fazer a redução das emissões há 10 ou 20 anos atrás. Nossos governantes e as indústrias não permitiram que isso fosse feito, né? Portanto, um aumento da temperatura de 1,5 ou 2 graus já é praticamente inevitável, né? O que nós temos agora que trabalhar é para limitar o aquecimento global, digamos, em 3 a 4 graus, que é 3 vezes o aquecimento que a gente tem até agora, tá? O que vai trazer impactos muito fortes, com o aumento da frequência de eventos climáticos extremos, grandes secas como essa que nós estamos agora enfrentando no Brasil Central, e um aumento de temperatura médio global de 3 a 4 graus, significa que em áreas continentais, como no Nordeste brasileiro, na Amazônia, no Brasil Central, nós vamos ter um aumento da ordem de 4 a 5 graus em média. Isso num cenário relativamente otimista, né, de que o Acordo de Paris seja cumprido por todas as nações e que a gente possa atuar reduzindo emissões ainda nesta década, né? E isto, um aumento de temperatura em áreas continentais de 5 graus, com um aumento de eventos climáticos extremos, pode colocar em risco, por exemplo, o estoque de carbono da Amazônia, a questão socioeconômica de termos uma agricultura no Brasil Central produtiva como nós temos hoje. Então, isso vai trazer dificuldades muito importantes no Brasil, que é um dos países que tem maior vulnerabilidade às mudanças climáticas de todos os países do nosso planeta. E, professor, esses eventos extremos que a gente se depara hoje, né, a questão das calotas polares, os incêndios florestais, né, de grande monta, né, principalmente na América do Norte, né, na Europa, né, as enchentes, isso a gente pode dizer que já é realmente um efeito das mudanças climáticas ou não? Sim, não há a menor dúvida que o aumento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos é uma das questões associadas com as mudanças climáticas globais. Isso foi previsto há mais de 20 anos nos relatórios do IPCC, né? Este novo relatório ele é o primeiro que quantifica a frequência dos eventos climáticos extremos e ele mostra que um evento que ocorria a cada 50 anos, antes de aumentarmos a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, vai aumentar 39 vezes de frequência se permitirmos que o nosso planeta se aqueça a 4 graus Celsius. Então, é um aumento brutal por fator 39 na frequência de eventos climáticos extremos, como essa seca que nós estamos tendo agora no Brasil Central. Isto vai impactar enormemente a nossa capacidade de produzir alimentos, né? Porque o clima vai se tornar muito mais instável, digamos assim, e isso é crítico para a agricultura, que depende da chuva na quantidade certa, no período certo do ano, né? Então, isto é uma das preocupações principais dos cientistas do IPCC em como é que nós vamos conseguir produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas em 2050 com o aumento das mudanças climáticas, a taxa que já está acontecendo. Veja que é importante salientar que as mudanças climáticas não é nada para o futuro, é para o nosso presente agora. Nós já estamos lidando
fortemente com as mudanças climáticas, como qualquer pessoa, não precisa ser cientista para perceber que o clima está mudando e está mudando muito rapidamente. E, professor, no campo das negociações internacionais, né, tem a COP26, que foi adiada em decorrência da pandemia também, da Covid-19, e a gente vê que a tônica, né, pelo menos do que está se falando, a falta de ambição ainda é um problema que é sempre citado, né, nas COPs anteriores. Como é que o senhor vê hoje a conjuntura, né, de fato, que a gente possa ter de novidades com relação à COP26 em novembro? Veja, não só em relação à COP26, na questão das mudanças climáticas, nós precisamos ter uma visão de longo prazo. Não vamos esperar que uma reunião única vai resolver toda uma problemática com a complexidade que as mudanças climáticas têm. Na verdade, isso não vai acontecer. Nós podemos dar passos importantes nessa direção, por exemplo, apertando ainda mais as ambições de redução de emissões dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Precisamos estruturar fundos financeiros da ordem de 100 a 200 bilhões de dólares a cada ano dos países ricos para os países em desenvolvimento poderem se adaptar às mudanças climáticas e poder financiar a transição energética dos países em desenvolvimento para uma economia mais limpa, digamos assim, Mas é importante a gente saber que o maior problema é a mudança no sistema econômico que nós temos hoje. Dentro do sistema econômico que nos trouxe até aqui, acredito que não há saída. Quer dizer, a questão de você ter um sistema econômico baseado no maior lucro possível, no mais curto prazo possível, ele não é sustentável mesmo a curto prazo. Então, as empresas e os governos têm que trabalharem pela sustentabilidade de longo prazo das economias de cada país. Isto ninguém hoje está fazendo, infelizmente. Então, sem mudanças drásticas no sistema socioeconômico, vai ser muito difícil encontrarmos uma saída para as mudanças climáticas globais. E, professor, é difícil a gente falar, né, dessas condições que não são tão promissoras, né? Mas quando a gente fala assim um pouco de ações proativas, tecnologias, assim, o que você poderia dizer que são exemplos exitosos, né? Que a gente poderia estar se inspirando nesses exemplos para melhorar a situação futuramente, né? Veja, é importante a gente perceber duas coisas. Primeiro, a questão das mudanças climáticas tem solução. E para resolver a questão, nós não precisamos de desenvolver nenhuma tecnologia nova. As tecnologias já existentes permitem, sim, uma forte redução nas emissões de gases de efeito estufa. Elas permitem, a um custo compatível com a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, energia solar e eólica em larga escala, hoje já tem preços competitivos com a queima de combustíveis fósseis. Você pega o setor de transportes, eletrificar a frota de veículos já é feita hoje, já é possível com a tecnologia que nós temos hoje, Você tem que também investir em transporte público de qualidade para a massa da população, porque, obviamente, vai ser muito difícil você ter 3 bilhões de automóveis rodando a baterias no nosso planeta. Isso não é também sustentável a médio e longo prazo. Mas a tecnologia, para a gente resolver a questão das mudanças climáticas, está toda já disponível. O segundo ponto que você levantou do ponto de vista das soluções às vezes, o que a gente chama do papel dos indivíduos, Infelizmente, hoje, nós precisamos de políticas públicas de grande escala, É muito pouca coisa que cada indivíduo sozinho possa fazer hoje, Veja, nós precisamos
é de grandes movimentos na nossa sociedade, políticas públicas a nível municipal, estadual, federal e planetária para construir uma nova sociedade que possa vir a ser minimamente sustentável. E isto depende de grandes movimentos, precisa de políticas públicas para fazer isso, e infelizmente a época onde ações individuais pudessem ter algum impacto já foi há 20 ou 30 anos atrás. Agora nós precisamos de políticas públicas de grande escala, efetivas e implementadas em todos os níveis de governo, dos governos municipais até a questão global. Bom, o senhor falou do nível municipal, que é importante, né? A gente pensando que são quase 6 mil municípios no Brasil, né? E dentro da Política Nacional de Mudanças Climáticas tem os planos, né? Que deveriam ser realizados. Como é que o senhor vê esse passo que a gente não consegue dar à frente, né? Com relação, o que poderia ajudar para que os planos municipais, né? Da mudança climática pudessem ter efeitos maiores? Veja, o Brasil tem planos maravilhosos, né? Como você mencionou, uma política nacional de mudanças climáticas. O Brasil tem compromissos no Acordo de Paris, que são bastante razoáveis. O Brasil tem um plano nacional de adaptação às mudanças climáticas. O Estado de São Paulo tem a sua política estadual de mudanças climáticas. Muitas cidades, como a cidade de São Paulo, há planos e políticas associados com as mudanças climáticas. Mas os interesses econômicos e políticos, até o momento, infelizmente, estão falando mais alto, né? Então, não adianta você ter lindos planos, muito bem estruturados, discutidos com a sociedade, se eles não são colocados em vigor. Então, veja a questão do desmatamento da Amazônia. 80% da população brasileira é contra a política de desmatamento da Amazônia que está sendo feita atualmente. E não é só na Amazônia, né? O Brasil está francamente destruindo seus recursos naturais. Veja o Pantanal, veja o Cerrado, veja o semiárido nordestino, e a população não apoia essa destruição. Mas, apesar disso, a destruição da Amazônia segue a passos largos, a destruição da Amazônia, que é baseado essencialmente em atividades ilegais que afrontam a Constituição do Brasil, são crimes ambientais que não são penalizados. Obviamente, o Brasil tem que se tornar um país onde as leis realmente sejam respeitadas, sejam obedecidas e tenham algum valor legal, porque isso traz, inclusive, prejuízos para a atividade econômica. E, professor, com relação à ciência, o senhor participa de importantes instituições nacionais e internacionais, e mais recentemente, né, na SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, o senhor é o vice-presidente atualmente, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que vocês, cientistas, né, veem a possibilidade de que a sociedade se engaje mais e tenha o acesso à ciência mais fácil, né, que incorpore isso na sua cultura. Veja, a ciência se aproximou muito da sociedade nos últimos 5 ou 10 anos, né? Eu acredito que a gente nunca viu falar tanto de ciência, né, e dos progressos que a ciência pode trazer para a nossa sociedade, por exemplo, durante a época da pandemia, né? Quer dizer, sem a rápida atuação da ciência, desenvolvendo vacinas, descobrindo como o Covid-19 se propaga, nós teríamos tido 10 vezes mais mortes do que a gente está tendo atualmente. Então, é inegável que a ciência se aproximou bastante da sociedade como um todo. Agora, nós ainda precisamos fazer muito mais. Quer dizer, não há a menor dúvida, nós precisamos trabalhar sociedade, cientistas, formuladores de políticas públicas, atuando em conjunto, né, nessas grandes crises que nós estamos passando na nossa sociedade. A crise da saúde,
a crise da perda de biodiversidade, que é igualmente séria, a crise da emergência climática que nós estamos passando agora. Então, são questões que exigem um trabalho de ciência em conjunto com a sociedade, com os formuladores de políticas públicas muito próximas, né? E aí nós temos que combater os interesses econômicos, né, que vão contra, na verdade, a ciência, que vão contra o desenvolvimento científico e tecnológico, tanto na pandemia, como nós vimos, quanto na questão ambiental, na questão da biodiversidade e na questão climática mais geral. Então, eu acho que isso é um trabalho para a sociedade como um todo, não é um trabalho só para os cientistas, né? E é muito bom ver que a pandemia ajudou muito nesta direção, e eu acredito que nós vamos, sim, construir uma sociedade muito mais sustentável, mesmo porque nós não temos outra solução, não temos plano B, não temos um outro planeta para que a gente possa estruturar uma nova sociedade. Então, nós vamos sair desta crise. O problema é que o atraso das ações governamentais e das ações empresariais estão fazendo com que a gente realmente pague um preço muito maior para sair destas crises. A Covid foi um bom exemplo disso, do que poderíamos ter pago. Então, a sociedade brasileira tem que correr atrás desse atraso, eleger governantes que representem os interesses da sociedade e não os interesses de determinados grupos econômicos ou grupos ideológicos ou grupos religiosos. Se a gente fizer isto, nós temos saída e nós vamos construir uma sociedade que seja minimamente sustentável no futuro. E, professor, diante, assim, das fake news, né, que tornou-se, né, um assunto recorrente, como é que o senhor vê, assim, vocês estão lidando, né, os cientistas, para que justamente as pessoas não recebam informações erradas, né, isso se perpetue, né, e acabe se disseminando pelas mídias sociais também? Sim, não há dúvida, né, que nós não temos muito espaço para futuros erros, particularmente na questão das mudanças climáticas globais. O nosso tempo está chegando ao fim, né? Isto o relatório do IPCC deixa muito claro, né, de que nós não podemos mais deixar que o atual sistema econômico, baseado na superexploração da natureza, continue a destruir os recursos naturais do nosso planeta, que são essenciais para a nossa atual geração e para todas as futuras gerações. Então, nós precisamos realmente mudar a direção do desenvolvimento econômico para um desenvolvimento econômico que seja minimamente sustentável. Isso é possível de ser feito, isso é desejável e vamos trabalhar nessa direção. E que canais os cientistas, né, como o senhor, tem usado, que a gente vê que o senhor participa de muitos eventos, né, muito, né, requisitados. O senhor acha que as lives, enfim, esse mundo digital ajuda nessa aproximação? Como é que o senhor vê, assim? Não há a menor dúvida que o desenvolvimento das redes sociais trouxe vantagens e também desvantagens, né, na questão da disseminação da ciência, né? As redes sociais aproximaram bastante os cientistas da população em geral, mas, por outro lado, os movimentos de extrema-direita como um todo se apossaram de parte das redes sociais para divulgar campanhas contra vacinas, campanha contra os benefícios que a ciência traz para a sociedade, quando esta ciência vai de encontro ao que eles acreditam, ou ideologicamente, ou do ponto de vista de religião, ou do ponto de vista de interesses econômicos, né? Então, o que nós precisamos fazer é realmente aprimorar a mensagem e o uso das redes sociais
dificultando a propagação de fake news, dificultando o mau uso das redes sociais, no sentido de disseminação, por exemplo, de campanhas contra a ciência ou contra a vacinação, né? Isso causou milhares de mortes no Brasil, adicionais, que poderiam ter sido evitadas. Então, é um desafio para a sociedade responder à altura a estas questões que hoje são cruciais na nossa sociedade, que é a questão da divulgação de fake news, campanhas de disseminação de informações falsas na internet, campanha de descrédito da ciência na internet, e isso é uma tarefa que todos nós temos que nos empenharmos mais. E, professor, além do sexto relatório do IPCC, a gente tem outros relatórios importantes mundiais, como o da Organização Mundial de Meteorologia, né, que citou que mais de 2 milhões de pessoas morreram, né, nos últimos 50 anos em decorrência dos desastres climáticos. O que o senhor pode falar a respeito disso? Porque é algo impactante, né, se ouvir uma informação dessa, né, quantificada, e vendo a situação que não está melhorando também, né? É muito óbvio que a nossa sociedade está entrando no limite de uma crise, né, civilizatória muito importante, né? Eu acho que é muito claro, por várias razões, né, a questão climática, a questão de biodiversidade, a questão da intensificação dos eventos climáticos extremos e também, por que não, a radicalização das posições políticas em muitos países, né? Isto mostra uma crescente tensão na nossa sociedade que é fomentada principalmente por aqueles que querem continuar o atual movimento de destruição dos nossos recursos naturais, de aumento das desigualdades sociais, e isto, obviamente, está trazendo tensões e está dificultando em muito na construção de uma nova sociedade minimamente sustentável do ponto de vista ambiental, climático e de desigualdades sociais. Mas o que a gente espera é que a sociedade prevaleça em relação a esses grupos de interesses muito limitados, né? E que a gente possa construir uma sociedade mais sustentável no futuro próximo. E o senhor considera que o Atlas, que é uma novidade nesse sexto relatório, né, um Atlas interativo, possa contribuir para essa aproximação mais da sociedade com a ciência? Isso, o IPCC teve várias novas iniciativas nesse último relatório, e um deles é a questão de nós construímos um atlas onde você pode verificar para a sua particular região, aonde você habita no nosso planeta, quanto foi o aquecimento global até agora, como é que a chuva na sua região se modificou, como ela vai se modificar nos próximos 10, 20 ou 50 anos, quais são as medidas de adaptação às mudanças climáticas que você pode ter para a sua particular região, porque é importante perceber que todos nós habitamos um planeta único, mas os impactos das mudanças climáticas vão ser muito diferenciados, né? Os países da região tropical, como o Brasil, vão ser muito mais impactados negativamente do que os países das regiões temperadas, né? Os países mais vulneráveis, que têm menos recursos tecnológicos e financeiros para lidar com as mudanças climáticas, vão ser os mais impactados. Então, isso vai aumentar as desigualdades sociais e econômicas no nosso planeta. Então, nós precisamos, todos juntos, trabalhar para impedir que estas ações se tornem realidade e, de novo, que a gente possa construir um caminho mais sustentável, mais igualitário do ponto de vista social e econômico para toda a nossa sociedade. Isso vale para o planeta como um todo, para cada país e, inclusive, para cada município. As desigualdades sociais em cada município também são super importantes. Políticas públicas para diminuir essas desigualdades são essenciais de serem implementadas. E, professor, já que o senhor falou novamente em questão dos municípios, né, os planos plurianuais, os orçamentos, né, que os municípios têm que ter também
a mudança climática e muitos já estão, né, nos tópicos, nos itens contemplados. Como é que o senhor vê que é possível aproximar mais esses planos, né, da questão do combate às mudanças climáticas? Ou o senhor tem exemplos também para citar? Né? Veja, é importante a gente perceber que as mudanças climáticas têm várias escalas de atuação, né? Como eu enfatizei várias vezes, desde a escala municipal, por exemplo, a questão do transporte em geral, né, são atribuições do setor local. E a gente precisa pensar se na sua cidade você tem um sistema de transporte que seja sustentável, ou as pessoas, para se deslocar de um ponto a outro, têm que pegar o seu carro, né? Emitir combustíveis fósseis, correr riscos no trânsito. Veja, na cidade de São Paulo, a média do deslocamento da população é em torno de 2 horas para ir trabalhar e para voltar do trabalho. Quer dizer, faz sentido alguém gastar 4 horas estando exposto a poluentes atmosféricos, perder tempo que poderia ser produtivo, ou poderia ser um tempo de lazer, por exemplo, para você gastar com a sua família, por exemplo, e com isso você ter um padrão de vida muito melhor. Quer dizer, são questões simples, que têm solução dentro do arcabouço hoje, não custam muito caro, e podem ser implementadas rapidamente. Mas nós precisamos que a sociedade como um todo se mobilize para que tenhamos governos locais, estaduais e em cada país que atendam muito mais aos interesses da própria população do que interesses peculiares de alguns setores econômicos. E esta mudança tem que começar o mais rápido possível. E, professor, com relação às associações que o senhor participa, instituições, né, científicas, existem alguns documentos que o senhor possa destacar, assim, né, que venham ao encontro, né, desse combate às mudanças climáticas? Veja, nós temos hoje, a sociedade está se organizando em relação às mudanças climáticas, né? Nós temos grupos, organizações não governamentais que estão trabalhando de uma maneira muito efetiva, né, nas várias soluções para a questão das mudanças climáticas. É importante a gente perceber que não existe uma única solução. Nós vamos ter que trabalhar, na verdade, em todos os aspectos, desde o setor de consumo, desde o setor da produção, setor de transporte, geração de eletricidade, consumo de bens de consumo em geral. Tudo isso vai ter que ser modificado se nós quisermos construir uma sociedade minimamente sustentável. E, para isso, temos milhares de organizações não governamentais que estão trabalhando em aspectos dessas questões, e seria muito importante o engajamento das pessoas nestas ONGs, né, que atue da maneira com que você ache, que você se identifique melhor, da maneira com que você ache que você pode dar a melhor contribuição possível. Então, isso é uma tarefa que todos os cidadãos do nosso planeta têm que trabalhar, e nós não temos muito tempo para mudar a estrutura da nossa sociedade antes que o preço se torne tão alto que possa comprometer a nossa atual geração e as gerações futuras. E em questão assim, de exemplos, eu gostaria que o senhor pudesse exemplificar, assim, entre os países, quais que estão mais proativos, né, com relação ao combate às mudanças climáticas? Que a gente também tem exemplos bons, né? Sim, temos exemplos bons em todas as áreas de atuação. Então, por exemplo, a cidade de Estocolmo, todos os ônibus que circulam na cidade de Estocolmo rodam com biocombustíveis, né? A mesma coisa em Santiago do Chile, né? Nós temos planos, por exemplo, de restrição à circulação de automóveis em muitas cidades do nosso planeta. Isso é uma tendência que veio para ficar. Temos países que estão dando subsídios, por exemplo, para a eletrificação da frota circulante, como Noruega, como Nova Zelândia, como a Califórnia, nos Estados Unidos. Veja que o movimento para construir uma sociedade mais sustentável, ela é muito forte em todos os cantos do nosso planeta. Então, vamos se juntar a estes movimentos e construir
uma sociedade minimamente sustentável, e isso tem que ser feito o mais rápido possível. Bom, professora, a gente está chegando aos momentos finais, né, da entrevista, né? Agradeço a sua participação e eu gostaria que o senhor pudesse fazer suas considerações e, se achar pertinente, né, o que acha oportuno, a gente ficar meio ligado, né? A sociedade civil está atenta agora nos próximos meses. Sim, é importante que a gente perceba que a questão das mudanças climáticas tem solução. Esta solução vai ajudar a construir um planeta mais sustentável e com menores desigualdades sociais. Esta mensagem é muito clara no relatório do IPCC. Né? Nós não precisamos de novas tecnologias, nós não precisamos inventar nada novo. Né? As soluções estão aí ao nosso alcance e o que nós precisamos é de políticas públicas que garantam a sustentabilidade do nosso planeta. O pior uso que você pode fazer de uma floresta como a floresta amazônica, que tem uma biodiversidade que foi construída ao longo de muitos milhões de anos, é queimar essa floresta e transformar essa biodiversidade em dióxido de carbono que está prejudicando o clima do nosso planeta. Então, nós precisamos ser mais espertos, né? Precisamos atuar no interesse da população e, de novo, não de grupos econômicos, sejam eles ruralistas, evangélicos ou, por exemplo, setor financeiro nacional e internacional, para que a gente possa construir uma sociedade do futuro que seja sustentável. Isto é possível, isto não custa muito dinheiro, e essa tarefa tem que ser, temos que iniciar essa tarefa o mais rápido possível. Gratidão, professor. Até uma próxima. Tá, joia. Obrigado, sempre bom falar com vocês, gente.